A voz da minoria nem sempre encontra eco. No entanto, a verdade não está sujeita a medidas estatísticas de aprovação. Pelo contrário, a verdade muitas vezes se opõe à opinião da maioria. Ela permanece inalterável, fundamentada no caráter de Deus, que é a própria verdade e detém a última palavra. Assim, há momentos em que alguém pode se encontrar sozinho ao lado da verdade. Caleb não era apenas um homem de grande fé, mas depositava sua confiança no grande Deus. Sua coragem derivava de suas experiências com Deus, não da confiança nas habilidades de Israel para conquistar a terra prometida. Caleb não podia se alinhar à maioria, pois estaria se distanciando da vontade de Deus. Por outro lado, é comum basearmos nossas decisões na opinião da maioria. Muitos, ao enfrentarem inicialmente oposição, cedem à pressão, assim como os 10 espias. A maioria age como Israel, deixando a coragem de lado em prol do senso comum. Nossa busca pelo certo e errado frequentemente começa com perguntas como ao que dizem os especialistas, ou ao que pensam meus amigos. Raramente nos questionamos sobre ao que Deus pensa sobre isso, ou ao que diz a Bíblia. No entanto, os princípios que aprendemos ao estudar a Bíblia fornecem um guia seguro para a vida, conduzindo-nos a um relacionamento pessoal com Deus, cuja palavra é a Bíblia. Deus, em sua fidelidade, oferece o presente da vida eterna por meio de seu Filho, Jesus. Vale a pena confiar nesta verdade. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés de Cádiz Barneia para explorar a terra prometida. Sua história é bastante conhecida entre os cristãos devido a esse episódio, destacando-se por sua fidelidade e confiança nas promessas do Senhor. É importante notar que, na Bíblia, existem referências a outros personagens com o nome de Caleb. A identificação desses a Caleb pode gerar alguma discussão entre estudiosos, pois nem sempre é claro se as referências mencionam pessoas diferentes ou se tratam da mesma pessoa. Caleb, filho de Jefoné da tribo de Judá, tem sua ascendência discutida, sendo seu pai designado como Alquenezeu, indicando descendência de Quenais. Os quenezeus eram provavelmente um povo nômade que peregrinava no deserto do Sinai. Com a migração de Israel em direção ao norte, alguns desses povos se uniram aos israelitas, possivelmente incluindo a família de Caleb, anexada à tribo de Judá. Mais tarde, Caleb alcançou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo, representando Judá entre os espias na missão de reconhecimento da Palestina ao lado de Josué e outros 10 espiões. Ele também participou da divisão da terra em territórios tribais. O versículo Josué 15h13 que diz: Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom, este Arba era. E neste versículo destaca que Caleb recebeu sua parte no meio dos filhos de Judá, indicando que ele não era originalmente um membro nativo da tribo. Mesmo em tempos posteriores, durante as eras de Saul e Davi, os descendentes de Caleb continuavam a ser respeitados em Judá. Caleb, como um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida, destacou-se pela sua confiança no Senhor, ao contrário da maioria dos outros espiões que desencorajaram o povo de Israel. Enquanto a maioria dos espiões expressava temor diante das adversidades que encontrariam na terra, Caleb e Josué mantiveram uma postura de fé, confiando nas promessas de Deus. A incredulidade dos outros 10 espiões resultou em um castigo divino, uma praga que os levou à morte. Caleb e Josué, por sua confiança e fidelidade, receberam a promessa divina de que teriam parte na ocupação da terra de Canaã. Caleb, sendo mais velho que Josué, exercia liderança e, em alguns relatos, é mencionado individualmente.
Ele tinha 40 anos quando foi enviado como espião para a terra. A Bíblia destaca a perseverança de Caleb em seguir ao Senhor, evidenciando sua fé exemplar nas promessas e propósitos divinos. Caleb é lembrado como alguém que confiou inabalavelmente nas promessas de Deus, mesmo diante das adversidades e da incredulidade que cercava o povo de Israel. Caleb, ao lado de Josué, desempenhou um papel fundamental na conquista da terra prometida após os 40 anos de peregrinação no deserto devido à descrença da geração anterior. Após as ações militares lideradas por Josué, que resultaram na subjugação de toda a terra, cada tribo recebeu a responsabilidade de ocupar seu território designado por sorteio. Mesmo sendo um homem idoso na época, Caleb demonstrou mais uma vez sua fé e vigor ao reivindicar suas possessões. Caleb escolheu a região de Kiriat Arba, nas montanhas do sul, que depois foi chamada de Hebrom. Essa área era conhecida por Kiriat Arba devido a Arba, um dos gigantes anaquins que haviam aterrorizado os espiões enviados por Moisés. Ao solicitar essa terra, Caleb lembrou a Josué dos dias em que ambos estiveram lá na missão de reconhecimento, recordando a promessa feita por Moisés, inspirado por Deus. Ele destacou que já haviam se passado 45 anos desde então, mas o Senhor o preservou para testemunhar a realização da promessa. Aos 85 anos, Caleb declarou sua vitalidade e disposição, assegurando que estava tão forte quanto aos 40 anos. Ele reafirmou sua confiança no Senhor, afirmando que Deus estaria com ele, e todos os inimigos seriam expulsos da terra. Essa atitude reflete a fé inabalável de Caleb nas promessas divinas. Ao empreender a conquista de Kiriat Sefer, Caleb tomou uma decisão singular. Ele ofereceu a mão de sua filha, Aquisa, em casamento àquele que conseguisse conquistar a cidade. Notavelmente, foi seu próprio sobrinho ou possivelmente irmão, Otniel, quem liderou a invasão e triunfou sobre a cidade. Consequentemente, Otniel casou-se com Aquisa e, posteriormente, tornou-se o primeiro juiz do povo de Israel. Essa narrativa destaca a coragem e a resiliência de Caleb, bem como o papel significativo de Otniel na história de Israel. Caleb desempenhou diversos papéis significativos na narrativa bíblica. Exploração de Canaã. Caleb foi escolhido como um dos espias enviados por Moisés para investigar a terra de Canaã. Entrada na Terra Prometida, destacou-se por ser um dos poucos israelitas que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida. Minoria favorável à conquista, e ele fez parte da minoria que se posicionou a favor da conquista de Canaã, expressando fé nas promessas de Deus, mesmo diante de aparentes obstáculos. Desconsiderando a opinião da maioria, sua história destaca que a opinião da maioria nem sempre reflete a medida precisa do certo e do errado. Coragem baseada na fé. Caleb demonstrou coragem fundamentada em sua fé em Deus. Combinação de palavras e ações, e sua vida ilustra a eficácia da combinação entre palavras e ações para fortalecer a coragem e a fé. Locais notáveis, e a jornada de Caleb incluiu a saída do Egito para o Sinai e, posteriormente, para Canaã, com ênfase especial em Hebrom. Diversas ocupações, e ao longo de sua vida, Caleb desempenhou papéis como espião, soldado e pastor. Esses aspectos ressaltam a notável trajetória de Caleb, destacando sua coragem, fé e papel fundamental na história do povo de Israel. Muito obrigado por assistir e não se esqueça de deixar seu gostei, comentar e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo.